Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje vamos falar sobre as contribuições, quais são as contribuições da psiquiatria forense para os advogados criminalistas. E para isso trouxe um convidado muito especial, especialista no assunto, em que concedo a palavra e peço também para que o nosso convidado se apresente para a nossa audiência, conte um pouco da sua história, sua trajetória profissional relacionado à psiquiatria forense. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, professor Augusto. Muita honra estar aqui contigo, né? Nesse podcast que muitos e muitos profissionais querem estar, e que o senhor está nos dando essa oportunidade. Então, nossa gratidão. Então, meu nome é Eldio Lobo, eu sou médico psiquiatra forense, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina. E a psiquiatria forense, professor Augusto, ela, então, é uma subespecialidade médica da psiquiatria em que contribui com a justiça para prestar esclarecimentos sobre temáticas que têm a ver com saúde, doença mental e a justiça. Então, este é o nosso trabalho. E tem tantos profissionais nessa área nossa que atuam de maneira oficial, ou seja, concursados ou não, realizando esses trabalhos periciais para o juiz, para o juízo, e temos também cada uma das partes litigantes, por assim dizer, podendo ter esse mesmo trabalho na chamada assistência técnica. Maravilha. E já lançando aqui a primeira pergunta aqui para o nosso bate-papo, quais são as contribuições da psiquiatria forense em relação à área criminal, à área penal, para quem é militante da advocacia criminal? Perfeito, doutor Augusto Rodrigues. O que acontece? Inúmeras situações criminais, ou acusadas, ou investigadas, ou julgadas, ou condenadas, há aquela questão de uma dúvida por parte dos juízes, promotores, defensores públicos, assistência de acusação, banca de defesa. Pode ocorrer do profissional da justiça ter uma dúvida. Se uma pessoa que está sendo investigada, acusada, condenada, investigada, tem ou não doença mental, e, em caso positivo de ter doença mental, se esta pessoa pode ou não ser tratada diferente na justiça. Portanto, a contribuição que a psiquiatria forense faz com os senhores penalistas, operadores do direito penal, criminal, é simples. Avaliar um indivíduo e responder para a justiça. Número 1, a pessoa tem ou não tem doença mental. Lembrando, doutor Augusto, que nas doenças mentais, além de depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, nós temos também as dependências químicas de álcool, drogas, incluindo também medicamentos, e muito discutido nos últimos anos sobre as alterações do neurodesenvolvimento, ou seja, do autismo, transtorno do espectro autista. E mais também, sempre discutido nessa temática nossa, sobre a questão relativa aos transtornos da personalidade, como, por exemplo, da psicopatia. Então, esse é um contexto que nós temos de responder se a pessoa tem ou não doença mental. Se não tem doença mental, praticamente o trabalho está terminado. Agora, se o profissional da nossa área, da psiquiatria forense, confirma que o indivíduo tem um adoecimento mental, incluindo as dependências químicas, os transtornos do espectro autista, as alterações da personalidade, a segunda explicação que se dá para a justiça é se, além de ter um diagnóstico, se este diagnóstico influenciou na capacidade da pessoa entender
o que estava fazendo ou influenciou na capacidade da pessoa se controlar naquela situação jurídica que está sendo discutida. Então, primeiro, tem doença mental. Se tem doença mental, o quanto que essa doença mental repercute ou não nos direitos e deveres. E depois, nós podemos fazer algumas outras contribuições, como, por exemplo, quando um indivíduo está sendo acusado sem uma prova robusta, nós estudamos o perfil criminal, ou seja, por um conjunto de metodologias, respondemos para a justiça se aquele indivíduo avaliado tecnicamente tem características ou não de ser mais provável ou não de ter cometido aquele tipo de crime que está acusado sem prova. E outros trabalhos que fazemos, por exemplo, é o da cessação de periculosidade. Pessoas que cometeram algum crime e que, ao invés de receberem punição, receberam tratamento obrigatório. Daí, acompanhar se essas pessoas, em que momento deixaram de apresentar risco de voltar a delinquir. Nos últimos meses, nós temos discutido bastante, doutor Augusto, bastante, também o trabalho que fazemos no sentido do chamado exame criminológico, ou seja, que já foi bastante utilizado na justiça para, como um dos itens da progressão de pena, depois teve uma interrupção e agora voltou a ser solicitado. Então, avalia-se também na psiquiatria, junto com as contribuições da psicologia jurídica, do serviço social judiciário, se uma pessoa está em condições de progredir de regime. Por exemplo, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto e assim por diante. Então, estas, doutor Augusto, são algumas das nossas contribuições, digamos, mais clássicas. E apesar do nosso programa ter o foco voltado para a área criminal, e como o doutor bem expôs todas essas atuações na esfera penal, mas a psiquiatria forense também tem aplicações para demais áreas do direito também, correto? Nossa, muito obrigado, doutor Augusto, por responder essa pergunta. Infelizmente, doutor Augusto, ainda nos parece que, especialmente os leigos, eles entendem que a psiquiatria forense, a psicologia jurídica, o serviço social judiciário, só atuam em situações aberrantes, de crimes muito graves. E não. Por exemplo, muito obrigado mesmo pela oportunidade de responder essa pergunta, doutor Augusto. Por exemplo, no direito civil, nós avaliamos, por exemplo, se uma pessoa tem características, condições para se pedir, por exemplo, a interdição ou não de um indivíduo, ou seja, da restrição de direitos, por exemplo, sobre movimentação patrimonial. Então, o tema da interdição, nós contribuímos bastante com o direito civil. Do direito trabalhista, nossa, doutor Augusto, quanta contribuição nós podemos dar? Por exemplo, existem situações que um funcionário pode dizer que adoeceu mentalmente, por exemplo, por depressão, por burnout, por transtorno bipolar, por síndrome do pânico, em função, por motivação das condições de trabalho naquela empresa. E o nosso trabalho também, aí no direito trabalhista, estou citando um exemplo de vários, doutor Augusto, nós vamos explicar. Realmente, aquela pessoa que está dizendo que adoeceu em função do trabalho, primeiro, está ou não está doente? Confirmado que está doente. Se esta doença não relaciona com o trabalho, relaciona parcialmente com o trabalho, ou de fato, se o trabalho é totalmente culpado pelo adoecimento. No direito previdenciário, nós contribuímos com a temática de verificar se a pessoa, em função de um adoecimento, tem necessidade ou de ser aposentada,
ou reabilitada, ou readequada na função, ou afastada do trabalho por um período. Então, e falamos aí então, direito de família, nossa, doutor, quanta contribuição importantíssima que nós oferecemos, como por exemplo, se teve características de uma relação entre pais separados, de um deles ter ou não capacidade parental, ou seja, de cada um deles ter ou não a capacidade de cuidar do filho, dos filhos, de maneira responsável, de maneira segura. Então, prestamos contribuições em várias áreas do direito, especialmente para avaliar presença ou ausência do adoecimento e o quanto um adoecimento presente repercute em relação a direitos e obrigações. Muito legal essa pergunta, doutor Augusto. Então, é muito comum, né, pensarmos na psiquiatria forense justamente para a questão de produção de prova técnica, né, na esfera penal ou mesmo na parte civil, em especial nas ações de interdição, mas é importante sabermos, né, que também tem essas outras aplicações, né, seja na esfera trabalhista, no ramo, né, de direito de família. Isso é muito interessante. Mas voltando para a questão criminal, acho que a pergunta que boa parte dos nossos ouvintes, que são advogados, tem em relação como se dá o trabalho relacionado à imputabilidade, para identificar uma semi-imputabilidade ou mesmo uma inimputabilidade do possível autor ali de um fato ilícito? Doutor, quanta pergunta bacana. A lei brasileira penal, né, ela é muito moderna no seguinte sentido, que pessoas que estão sendo investigadas, acusadas, punidas, de terem cometido um ato ilícito, se elas, ou ela ou ele, tiver um adoecimento ou se tiver dúvida da capacidade mental da pessoa, no momento, ao tempo, no período, na fase que aconteceu esse fato ilícito, ilegal, antijurídico, se a pessoa tinha ou não algum adoecimento que pudesse mudar o modo dela naquele momento. Então, a lei brasileira, né, assim, com todo respeito aos senhores, assim, tudo que eu citar, mencionar, relatar em relação às leis, o senhor, por favor, fique totalmente à vontade para corrigir, melhorar, adequar. Por quê? Porque o nosso trabalho é chegar até os senhores e lhes prestar esclarecimentos. Então, o que eu estava dizendo, que quando uma das partes do processo penal, acusação, defesa, promotoria, defensoria, juiz, tiver dúvida se uma pessoa, ao tempo que realizou um ato antijurídico, ilícito, tinha ou não adoecimento, o artigo 149 do Código de Processo Penal diz que, em tendo dúvida sobre a rigidez mental, tendo-se dúvida sobre a capacidade mental de uma pessoa numa situação ilícita, que vá para a perícia. A lei é muito justa, a lei é muito adequada, a lei é muito pertinente. Por quê? Os senhores da justiça não têm a obrigação de saber sobre qual é a capacidade ou incapacidade de uma pessoa. Mas os senhores, tendo dúvida sobre essa capacidade mental, têm, no artigo 149 do Código de Processo Penal, a possibilidade de solicitar uma perícia para que o especialista da área responda se tem ou não tem incapacidade e se tem incapacidade, se é parcial ou total. Porque, novamente, aí, o direito brasileiro também, muito moderno nessa temática, pelo menos no nosso entendimento, que a pessoa tendo, ao tempo de um fato antijurídico, provado por perícia, total incapacidade de ter
entendido o que estava fazendo ou de se controlar do que fez, essa pessoa vai ser isenta de pena. Ela não vai receber pena, de acordo ali com o artigo 26 do Código Penal. Não vai receber pena. Só porque diferente do que a população pensa, doutor Augusto, não vai receber pena, mas vai receber um tratamento obrigatório até para prevenir de não acontecer novamente. E essa pessoa também pode ter uma incapacidade parcial, e aí a pena será reduzida, de acordo com o parágrafo único do Código Penal. Ou a pessoa cometeu o ilícito tendo totais condições, tanto de entender como também de determinar, e aí a pena segue com as quantificações sem nenhuma mudança. Agora, como que fazemos essa avaliação, doutor? Fazemos essa avaliação através de um atendimento especializado com o indivíduo, com a avaliação das capacidades mentais pelo exame psíquico, solicitação de exames laboratoriais, de neuroimagem, como por exemplo ressonância, tomografia, eletroencefalograma, titulação de drogas, verificação dos prontuários, ou seja, dos registros médicos, psicológicos, de enfermagem ao longo da vida do indivíduo, em que, tomadas todas essas informações, elas gerarão respostas do tipo: a pessoa tem ou tinha total ou em total ou capacidade ao tempo de um fato. Então, a nossa avaliação é um atendimento médico clássico. Coleta essas histórias, faz o exame psíquico, solicita exames, estuda os prontuários. E em várias situações, doutor Augusto, nós complementamos esse trabalho entrevistando familiares, cuidadores, que tiveram contato com esse indivíduo ao longo do tempo. Ou seja, às vezes, doutor Rodrigues, parece algo meio esotérico, meio mágico, e não. É absolutamente metodológico, técnico, científico e clínico. E esta dúvida, mas avaliar uma pessoa em relação às suas capacidades mentais do passado, é possível? Doutor Augusto, é totalmente possível e seguro, cientificamente explicando. Penso que é uma pergunta que boa parte da nossa audiência deve ter. Em relação a esse incidente, né, de verificação da insanidade mental, se teria possibilidade desse examinado querer simular algum resultado, entende? Acho que é a curiosidade que as pessoas têm, né? Ah, vou pagar ali que eu não tinha plena capacidade de me comportar conforme aquele entendimento, ou de entender a ilicitude do delito. Então, acho que eu faço essa pergunta porque imagino que a pessoa que está ouvindo agora deve estar, pô, mas não tem como burlar isso aí? A pessoa se passar por um dente mental para tentar enganar o médico? Doutor Augusto, que pergunta bacana, inteligente, pertinente, importante. Quando nós começamos as nossas carreiras, e agora tem 47 anos de vida, mais ou menos 20, 22 anos atuando na área. Doutor Augusto, nós, primeiro, que avaliar o indivíduo, ou seja, consultar a pessoa, ou seja, coletar a anamnese, que é o termo técnico que nós damos para essa avaliação da pessoa, para daí responder ao judiciário, aos operadores do direito, se é ou não incapaz, se é ou não parcialmente capaz, especialmente em um acontecimento passado. Então, no nosso dia a dia, nós temos sim, doutor Augusto, as pessoas periciadas em periciadas, tentando tirar algum proveito. Isso faz parte do dia a dia do nosso trabalho. Daí, um elemento por parte do profissional, por parte do perito, por parte do assistente técnico, que reduz drasticamente a possibilidade desse profissional ser enganado ou enganada, é a experiência. Ou seja, quanto mais perícia se faz, quanto mais assistência técnica se faz, mais fácil vai se percebendo os periciandos e periciandas que estão
distorcendo sintomas, exagerando sofrimentos, inventando declarações, falseando informações. Só, doutor, que a avaliação da pessoa é um item. Ou seja, nós vamos analisar também o histórico baseado em documentos. Que documentos? Boletins de ocorrência, prontuários de profissionais de saúde que cuidaram dessa pessoa, relatórios e declarações de hospitais, declarações e informações vindas de familiares e outros informantes. Portanto, os peritos estão vulneráveis a serem enganados? Sim. E quando que essa vulnerabilidade diminui? Pela experiência e por estabelecer conclusões a partir de um conjunto de elementos que seja muito mais do que só o atendimento do indivíduo. Com o passar do tempo, doutor Augusto, nós, especialistas, começamos a enxergar onde situações, casos que não se encaixa o que o indivíduo relata com o que a família conta, com o que está no prontuário, com o que tem no processo, com os resultados dos exames. Vou dar um exemplo. E outra coisa, doutor Augusto, no direito previdenciário, quem atua no direito previdenciário, com perício previdenciário, tem uma probabilidade muito maior de se deparar com simulações do que no direito criminal. Portanto, a simulação faz parte do nosso dia a dia e quanto mais experiente vamos ficando, quanto mais recursos informativos temos, menor é a chance do indivíduo enganar um especialista, um expert. Agora, doutor Augusto, nós temos também que ter toda a humildade que ao longo de nossas trajetórias, naturalmente, fomos enganados em algum momento. Então, isto a gente precisa ter essa humildade. E também, eu falei de se amparar em elementos técnicos além do atendimento. Outras maneiras de reduzirmos drasticamente esse risco de ser enganado por simuladores é realizar a perícia, doutor Augusto, por 2 ou 3 especialistas simultaneamente. Por exemplo, eu fui perito do Tribunal de Justiça de São Paulo, há alguns anos. Lá, doutor Augusto, todas as perícias de servidores eram feitas por 3 peritos. Ou seja, conseguir simular para 3 peritos avaliando simultaneamente é, assim, muito pouco provável. Outro modo, essa pergunta é muito legal, doutor, daria um dia de discussão, de respostas, de explicações. Outra maneira, doutor Augusto, é de compor equipe multiprofissional, ou seja, o psiquiatra, mais o psicólogo, mais o assistente social, mais o enfermeiro. Como isso é muito caro, se tornaria muito custoso, pelo menos o médico e o psicólogo, o médico e o enfermeiro, o médico e o assistente social. Então, também reduzimos a possibilidade de simulação, tendo mais de um profissional da mesma profissão ou mais de um profissional, mas de áreas diferentes. E agora, doutor Augusto vai gostar muito dessa. Por exemplo, os senhores adoram, geralmente, os advogados, promotores, defensores, juízes, adoram o teste de Rocha-Rochat, que é aquele das pranchas. E os senhores, parabéns por gostarem tanto desse teste. Doutor, olha que bacana, o senhor me perguntou, mas como vocês saem, como vocês escapam das simulações, dos simuladores, de serem enganados? Rocha-Rochat, os senhores gostam tanto e, além de tradicional, além de reconhecido, além de seguro, doutor, é um tipo de testagem que acessa, que verifica elementos do subconsciente. Ou seja, o indivíduo até pode querer simular, mas ele não consegue falsear informações que estão sendo acessadas do subconsciente e não do consciente.
Portanto, as testagens que no Brasil, nessa temática, são exclusivas dos psicólogos, elas são muito importantes, especialmente estas que acessam o subconsciente do indivíduo. Então, pergunta muito legal, fiquei muito feliz da oportunidade de respondê-la. E, doutor, estamos aqui ultimamente no nosso programa fazendo uma série relacionada à lei de drogas, publicamos alguns episódios, né, sobre essa temática, e aproveitando esse ensejo, também te faço essa pergunta, né, como é a relação da psiquiatria forense com a lei de drogas, se o doutor já teve alguma atuação nesse sentido, se mudou algo no trabalho, né, em relação à lei de drogas, como é que ficou essa questão? Doutor Rodrigues, cada pergunta mais rica que a outra, né? Olha só, quando nós vamos ali no artigo 26 do Código Penal, fala em doença mental, né? Fala em doença mental e geralmente, felizmente isso foi diminuindo, mas ainda quando se fala em dependência de tabaco, álcool, drogas, medicamentos, de maneira geral, inclusive pessoas muito instruídas, tendem a atribuir ao uso e a dependência de álcool, drogas ilícitas, remédios, tende a ter uma observação muito preconceituosa, muito errônea. É dependente porque quer. Consome porque não tem vergonha na cara. Faz uso porque é vagabundo. E não, doutor. Há uma porcentagem das pessoas que consomem álcool, drogas e medicamentos que possuem a doença, dependência química. Então, até a lei de drogas, nós, peritos da área, tínhamos muita dificuldade de explicar para os operadores do direito que ali no artigo 26 do Código Penal, onde se tem doença mental, que uma das doenças mentais é a dependência química. A lei de drogas, a lei 11.343, ali nos artigos 45 e 46, trata dessa temática, colocando a dependência química que leva às incapacidades totais ou parciais de entendimento e determinação, para também terem benefício na lei, de modo que possa uma quantidade significativa de indivíduos dependentes de álcool e drogas, ao invés de receberem punição, receberem tratamento, porque são doentes. Então, a lei de drogas, ela tem várias vantagens. Uma delas, que deixa claro, escrito textualmente, especialmente nos artigos 45 e 46, da dependência química, ou seja, complementou em muito o artigo 26 do Código Penal. E o senhor perguntou se nós trabalhamos nessa temática. Trabalhamos intensamente. E uma outra explicação que eu acho super importante, doutor Rodrigues, que é o seguinte: se faz o diagnóstico de dependência química através da comprovação que a pessoa usou a substância, ou seja, por teste no sangue, na urina, no cabelo, na unha. Não. Essas testagens, elas servem para dizer se o indivíduo consumiu ou não consumiu. Só que o diagnóstico, a confirmação, se o consumo de álcool, drogas e medicamentos é uma doença, tem um diagnóstico, depende de uma série de critérios. Alguns deles, por exemplo, a tolerância. O que é a tolerância? É um sintoma da pessoa ter necessidade de consumir quantidades cada vez maiores para ter o mesmo efeito. A abstinência é um outro sintoma da pessoa quando tenta reduzir ou interromper o uso de uma substância, dela ter sintomas da falta da substância. Por exemplo, dependendo de álcool, resolveu interromper o uso de álcool, passa a ter vontade de vomitar, dor de cabeça, tremor, algumas vezes até convulsão. Por exemplo, um outro critério para a dependência de substâncias é o indivíduo, mesmo reconhecendo que aquilo causa prejuízo, ele não ter condição de parar por conta própria sem tratamento. Então, dessa maneira, a testagem positiva para uma substância
significa que a pessoa, então, consumiu ou não substância. Agora, o diagnóstico de dependência, ele é dependente de uma série de critérios, cujo diagnóstico é médico, porque no Brasil nós temos a lei do ato médico, que só médico pode fazer diagnóstico. E, doutora, é muito discutido recentemente a questão da política antimanicomial, né? Até temos, inclusive, uma resolução do CNJ, que é a resolução 487 de 2023, e eu gostaria que o doutor também expusesse sua opinião, sua visão, né, a respeito dos impactos, sua opinião como profissional, a respeito dessa resolução do CNJ e da questão da que chamam, né, de política antimanicomial. Qual é a sua visão a respeito? Excelente, professor. Então, assim, vosso podcast, né, vosso conteúdo é muito atualizado para as temáticas que realmente são desafiadoras. Cada pergunta aqui é muito desafiadora. Então, uma quantidade, algumas questões da resolução 487. A resolução 487, muito nova, né, de um ano, ela traz, além da reforma psiquiátrica já dita em andamento, ela coloca a reforma psiquiátrica do judiciário como um todo, do sistema judiciário penal, né, criminal. Nós temos aqui elementos muito modernos, muito vanguardistas, assim, que precisam ser reconhecidos, especialmente agora para colocar em prática. Por exemplo, numa audiência de custódia, se o indivíduo demonstra-se ou tem características ou gera dúvida se está numa situação de adoecimento mental, lembrando, doutor Augusto, que inclui nos adoecimentos mentais as dependências químicas. Então, se o indivíduo está adoecido mentalmente, que aquela audiência de custódia possa ser interrompida para que essa pessoa tenha priorização na sua assistência de saúde mental. Isso é muito moderno, é muito vanguardista. Infelizmente, ainda não tão utilizado, até porque é em momentos que o senhor nos oportuniza como esse, que nós podemos alertar os juristas que fazem audiência de custódia sobre esse direito de indivíduo, obviamente, doente ou com dúvida de uma doença mental. Temos também a possibilidade de que grupos de pessoas com necessidades específicas, como, por exemplo, quem é mãe, por exemplo, quem pertence à população LGBTQIA+, por exemplo, população de rua, possa ter também priorizações quando doentes mentais de serem tratados ao invés de serem punidos. E acho que o que chamou bastante atenção do senhor, talvez é o que o senhor mais está querendo no meu posicionamento, é que a resolução, ela radicaliza num tema. Qual que é o tema que ela radicaliza? É sobre a extinção plena dos chamados manicômios judiciários ou hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Como nós falamos anteriormente, doutor Augusto, tem uma porcentagem de indivíduos que são autores de atos antijurídicos, ilícitos, que cometeram aquele ato diverso, como assassinato, agressão, roubo, tráfico, enfim, um conjunto de circunstâncias possíveis e que não tinham capacidade de compreender ou de se controlar diante daquela situação. Esses indivíduos, então, são os inimputáveis e eles vão ser tratados obrigatoriamente, uma porcentagem importante, no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ou seja, vão receber tratamento, mesmo que não queiram, de maneira coercitiva. Porque não receberam pena, mas não receberam pena para serem tratados, para cessar a periculosidade. Então, esses que estão internados nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico devem sair quando, por força pericial e determinação do juízo, tiverem cessado essa periculosidade, tiverem cessado esse alto risco de cometer novos crimes. E quando se determina, fechem todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico,
há uma porcentagem, doutor Rodrigues, de doentes em tratamento que ainda não cessaram a periculosidade. Então, há da nossa parte, aqui da nossa equipe, uma discordância do fechamento abrupto dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, porque tem uma parcela destes internos que ainda continuam perigosos, ainda não cessaram a periculosidade, logo não devem ir para um tratamento fora daquele ambiente. Devem continuar naquele ambiente até que cesse a periculosidade. Portanto, em síntese, nós entendemos que a Resolução 487 traz algumas modernizações exatamente, doutor Augusto, nesta interface do trabalho dos senhores criminalistas com o nosso trabalho. Ou seja, as pessoas envolvidas no sistema penal, de justiça criminal, que apresentam adoecimentos mentais, precisam, necessitam, têm direito e passam a ser foco de cuidados de saúde em prioridade à punição. E o que nós entendemos que radicalizou de uma maneira que com riscos para o próprio indivíduo. Doutor Augusto, às vezes tem a seguinte pergunta, Eldio, mas vai estar em risco a sociedade? Sim, a sociedade vai ter em risco se ela vai conviver com o indivíduo que não cessou a periculosidade. Mas o próprio indivíduo vai estar em risco porque ele se expõe mais e tem um risco maior de suicídio, acidente e de ser também assassinado, ou agredido, ou agredida. Entendo. Doutor, com as séries de TV, com o cinema, né, destaco aqui a série Mindhunter ou a série Hannibal, né, que sempre tem aquela questão lá daquele psiquiatra forense da série, que ele começa ali a traçar um perfil criminal, o que chamam muito de criminal profiling. O que o doutor enxerga disso, sim, que tem de ficção, que tem um pouco de realidade, e se puder trazer para a nossa audiência essa questão do real, da criação desse perfil, como é feito esse perfil criminal e como serve, para a gente, assim, separar o que é ficção e o que é realidade. Nossa, que bacana, doutor. Perfil criminal, ou seja, avaliar o perfil criminal de um indivíduo é um trabalho que realizamos e geralmente é a várias mãos. Quem são essas mãos? Do psiquiatra forense, do psicólogo jurídico, do assistente social. Esse seria um conjunto de profissionais que, juntos, de maneira colaborativa, de maneira discursiva, de maneira conclusiva, traçaria o perfil criminal de uma pessoa. O perfil criminal de uma pessoa, ele é realizado, ele é concluído a partir de entrevistas com o indivíduo, mais realizações de testagens, mais obtenção de informações de familiares, mais verificação dos registros e prontuários, mais verificação do histórico criminal do indivíduo, por exemplo, no Brasil, verificando a certidão de antecedentes criminais, ou a ficha de antecedentes criminais. E eu vou dar um exemplo prático para o senhor, doutor Augusto. Nós temos, por exemplo, no direito criminal, acusações de crimes contra dignidades sexuais. Então, o indivíduo está sendo acusado de ter cometido uma agressão sexual contra menor. Uma situação que inúmeras vezes não tem uma prova objetiva de uma filmagem, de uma foto, de uma testemunha. E daí, uma das maneiras que nós contribuímos com a justiça é traçando o perfil criminal daquele indivíduo, de novo, por entrevistas, testagens, prontuários, discussões, obtenções de informações, verificação da certidão de antecedentes criminais ou ficha de antecedentes criminais, para chegar a essa conclusão. Esta pessoa tem o perfil criminal, sim, de autoria para crime contra a dignidade sexual. Ou esta pessoa não tem absolutamente nenhum perfil para esse tipo de autoria criminal. Ou essa pessoa tem algumas características desse tipo de crime. E algumas situações, doutor,
as informações que nós temos são insuficientes. E nós vamos responder para o judiciário. Com as informações que nós temos, não é possível se estabelecer nenhuma conclusão. Portanto, perfil criminal é um meio metodológico, técnico, científico e clínico de responder se a pessoa tem ou não perfil criminal de uma determinada autoria criminal, se ela tem ou não características de reincidência criminal, se ela tem ou não características de evolução positiva ou negativa numa pena. Há quem diga até, e logicamente que aqui isso é absolutamente discutível, polêmico e não conclusivo, doutor Augusto. Há quem diga, por exemplo, que o trabalho de realizar um exame criminológico para uma possível progressão de pena seria um tipo de trabalho de avaliação do perfil criminal. Ou seja, perfil criminal, se aquela pessoa teve reeducação, readequação, reabilitação, melhorias, desenvolvimentos, amadurecimentos para progredir de pena ou, algumas situações, até regredir de pena. Por exemplo, do semiaberto para fechado. Então, perfil criminal existe fora da ficção. E aqui, uma das mensagens que eu quero passar, doutor, por mais experts que sejamos, nós somos falíveis. Nós temos limitações nas nossas ciências. Por exemplo, eu costumo até brincar com os meus amigos médicos infectologistas, que eu tenho um tanto de inveja deles. Por exemplo, para o infectologista, o paciente pergunta: doutor infectologista, eu tenho ou não tenho sífilis? Faz o exame e tem a resposta. Ou tem sífilis, ou não tem sífilis. Na nossa área, tem uma margem de erro, sim. Ou seja, quando fornecemos o perfil criminal e afirmamos que o indivíduo tem ou não tem o perfil criminal para uma determinada autoria delituosa, nós estamos fornecendo um elemento, mas que não é um elemento conclusivo, é um elemento contributivo para os senhores dentro de um conjunto de informações, dados e meios de se chegar a uma conclusão. O doutor citou a questão de crime sexual. Se puder também expor, né, mais como é essa atuação, né, técnica, né, nesses casos. Doutor Augusto, nossa, quanto tema assim atual, do dia a dia, de discussão, de utilidade, né, para o vosso público. Então, nos crimes contra a dignidade sexual, nós fazemos trabalhos, novamente, predominantemente em equipe, psiquiatra, psicólogo, assistente social. Algumas das atuações, doutor, uma delas, por exemplo, um réu que está provado que cometeu um crime do tipo, por exemplo, estupro. Está provado por vídeo, por foto, por testemunha. A nós cabe avaliar esse indivíduo se ele tem ou não tem doença mental. A maioria não tem doença mental, ou seja, é totalmente imputável. Uma parcela desses criminosos, doutor, tem algum adoecimento mental, incluindo retardo, incluindo dependência química e vários outros adoecimentos, vários outros possíveis, que tem uma capacidade parcial de se controlar na situação, no crime de temática sexual. E tem uma parcela de pessoas totalmente incapazes. Por que é importante esse tipo de avaliação? Porque aquele que cometeu o crime com totais capacidades de compreender e se controlar, vai receber a pena sem nenhuma mudança. Aquele que tinha uma capacidade parcialmente alterada, o juízo faz uma adequação da pena. E aqueles autores que não tinham nenhuma capacidade de controle, nem de compreensão, ou de compreensão, esses vão receber tratamento obrigatório até cessar essa periculosidade de voltar a cometer esse crime. Isso eu estou falando por parte do réu, do agressor. Por parte da vítima. Nós temos, no Brasil, doutor,
Para menores, o que é muito moderno, tem que dar os parabéns para a Justiça Penal brasileira. Para menores, nós temos que estão relatando, foram vistos, e se está investigando a possibilidade de ter sido vítima de agressão sexual. Então, menores, no Brasil, nós temos a lei do depoimento especial. O depoimento especial é um tipo de esclarecimento que um profissional técnico realiza com menores que estão numa situação ou de prova, ou de investigação, ou de esclarecimento sobre possível condição de terem sido vítimas de crime sexual ou ter presenciado outra pessoa em contexto de crime sexual. E daí, o trabalho, e nesse caso é muito mais da psicologia do que da psiquiatria, é acompanhar esse depoimento especial. Para verificar, por exemplo, se essa criança, se esse menor, essa menor, está tendo falsas memórias, se a declaração, se as informações foram induzidas por um adulto, ou se realmente tem características de verdade, sofrimento, coerência. Então, essas são algumas contribuições que fazemos nessa temática dos crimes contra a dignidade sexual, tanto por parte dos réus, como também por parte das vítimas. E esses trabalhos, doutor, eles são realizados tanto como um perito técnico, assistente, um assistente técnico também, como consultor, se puder explicar mais também esses trabalhos, como eles são realizados, no sentido prático? Professor Augusto, também, ainda, na sociedade de maneira geral, e especialmente, e também, né, infelizmente, ainda para uma parcela dos penalistas, se esquece que o juízo, lógico, se o juízo tem dúvida de uma situação, ele vai solicitar uma perícia oficial, uma perícia de um órgão público. Por exemplo, em São Paulo nós temos o IMESC, o Instituto de Medicina Social e Criminologia, então, que realiza a maior parte das perícias. Nos estados, geralmente, são os institutos de medicina legal que fazem essas avaliações. Então, na justiça, nós temos os peritas, que são os profissionais ou concursados ou convidados pelo juíza, para fazer um esclarecimento com características absolutamente neutras. Cada uma das partes, a acusação, a assistente de acusação, promotoria, defensoria, banca defensiva, também podem ter os seus profissionais assistentes técnicos para contribuírem dando informações, esclarecimento, ajudando a produzir e elaborar os quesitos que vão para a perícia, ou seja, as perguntas que vão ser feitas para os peritos. No caso de médicos, nós temos pelo Conselho Federal de Medicina a possibilidade do perito permitir que os assistentes técnicos participem simultaneamente da perícia e ainda tem as condições em que os advogados, promotores, assistentes de acusação, defensores públicos, advogados, possam contratar serviços pontuais de consultoria, ou seja, de esclarecimentos de dúvidas pontuais. Portanto, na nossa área, nós podemos estar atuando para o juízo, como perita oficial, convidado, para a promotoria, para a assistência de acusação, para a defesa e para o defensor público. Então, tem todas essas possibilidades, desde como perito, para o juiz, assistente técnico da parte, ou consultoria, só para respostas a dúvidas pontuais, específicas de alguma temática do domínio dessa área de conhecimento. E aproveitando, doutor, né, falou dessa atuação que acaba tendo dentro do processo, né? E quais são esses acréscimos práticos, assim, desse trabalho realizado, né? O que o doutor considera em linhas gerais? Doutor Augusto, o nosso entendimento é o seguinte: existem algumas áreas do conhecimento que já estão assim, muito mais valorizadas, reconhecidas e atuando, tanto pericialmente como em assistência técnica e consultoria. Por exemplo, nós verificamos, por exemplo, na área de crimes tributários, dificilmente uma das partes não vai ter um perito, um assistente técnico, um consultor na temática contábil.
para poder levar a esclarecimentos mais robustos. Por exemplo, no direito imobiliário, dificilmente não vai se ter um perito, um assistente técnico, engenheiro civil, engenheiro elétrico, arquiteto. Dificilmente, então eu falei daí do direito tributário, falei do direito imobiliário. Então, algumas áreas estão, sim, já muito evoluídas, avançadas na consideração de ter uma contribuição científica especializada para as melhores decisões jurídicas mais seguras possíveis. Então, entendemos que na seara criminal, tanto de crimes dolosos contra a vida, como crimes contra a dignidade sexual, acidente de trânsito, dependências químicas, que a psiquiatria forense pode contribuir enormemente, esclarecendo aos senhores e senhoras que o indivíduo acusado, investigado, condenado, possa ter ou não um adoecimento mental que repercuta. Por falar em condenado, o senhor não me perguntou, eu vou pedir licença, né? Já que o senhor falou que eu poderia complementar nessa pergunta aqui, nós temos uma condição na lei brasileira que nós atuamos, nós que eu digo especialista da área, doutor Rodrigues, muito pouco lembrada pelos senhores, que é da superveniência de doença mental. A superveniência mental é uma condição em o senhor fique totalmente à vontade para dar os conceitos e explicações jurídicas, mas que no meu modesto entendimento significaria o seguinte: o indivíduo em cumprimento de pena tem um adoecimento grave que o limita quanto à compreensão do caráter da condição de reeducação penal, e não tendo condição de reeducação penal, de compreender a reeducação penal, esta pessoa, por adoecimento mental, precisa ter priorizado os tratamentos sobre os seus adoecimentos mentais. Então, a superveniência de doença mental é outra contribuição que nós fazemos, ou seja, responder aos senhores quando ocorrer dúvida se uma pessoa em cumprimento de pena está doente ou não, e estando doente a ponto de estar incapaz de saber da pena como meio reeducativo de um crime anteriormente cometido. Ou seja, e agora, depois da resolução 487, doutor Augusto, a nossa compreensão é que temos muito a contribuir com os senhores em todas as etapas de uma ação penal, desde a audiência e custódia, prisão preventiva, instauração do incidente de sanidade mental, priorização do tratamento ao invés da punição, acompanhamento dos apenados, superveniência de doença mental. Então, compreendemos que com a resolução 487, que é uma resolução versa sobre saúde mental, mas debaixo do guarda-chuva dos direitos humanos, nosso entendimento é que podemos contribuir muito com os senhores enquanto auxiliares, enquanto contribuintes, enquanto esclarecedores de temática especializada, ao modo que há uma esperança da nossa parte que tenhamos mais chamado, valorização, reconhecimento, assim como os contadores já têm bastante, muito mais que nós no direito tributário, os engenheiros no direito imobiliário e assim por diante. Doutor Eude, quero agradecer a presença aqui do doutor, que veio com esse papo, essa conversa interdisciplinar. Gosto muito de trazer profissionais de outras áreas que não sejam, né, a nossa, do direito, justamente para a gente ter essa troca, né? Nós, advogados, ficamos muito ali restritos, né, à área jurídica, os manuais, os livros acadêmicos voltados para a nossa área. Então é muito importante trazer peritos, né, e também um perito da psiquiatria forense, um médico psiquiatra forense como o senhor. Então aqui deixo mais uma vez o agradecimento. Também deixo aqui o espaço aberto para o doutor, caso queira passar um recado para a nossa audiência, algum tema que não foi abordado que o doutor acha interessante. Também, se quiser fazer ali uma divulgação da sua clínica, do seu trabalho, como as pessoas, os advogados podem te contatar, por favor, fique à vontade.
Doutor Augusto Rodrigues, como eu falei inicialmente, né, então nós trabalhamos na área, sempre temos o sonho da oportunidade de falar com o senhor e com vossa audiência. Então, assim, a gratidão é infinita pela oportunidade. Então, acho que a lição é esta, né, a recomendação, a instrução, a orientação, a disponibilização, que em situações que envolvam temáticas criminais, que se tem dúvida sobre o adoecimento psíquico de um indivíduo em qualquer etapa da ação penal, e conte com profissionais qualificados que estão presentes em todos os estados brasileiros. Ou seja, felizmente nós temos uma quantidade enorme de profissionais altamente qualificados. Quanto à liberdade de divulgar aqui o nosso trabalho, muito obrigado. Então, nós temos as nossas redes sociais, especialmente o Instagram, no @vidamental. Temos também o youtube.com/Vida Mental. E diretamente, eu respondo direct, geralmente dificilmente passa de 48 horas. O meu Instagram é o @eld, HEWDY Lobo. @eldlobo. Então, atendo ali, dificilmente eu deixo de atender um direct mais de 48 horas, fora situações excepcionais. E o WhatsApp direto profissional é 11 99622 8835. Então, doutor, aqui é muita gratidão. Agradeço muito, assim, acho que a programação do senhor, assim, foi exatamente no período que tínhamos planejado, que eu fico também muito feliz. Maravilha, eu agradeço mais uma vez pela presença aqui do Dr. Elde. As informações que o doutor passou vão constar na descrição desse episódio. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.